Vamos falar sobre operações algébricas. Adição e subtração de termos algébricos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os termos eles precisam ser semelhantes. O que seria termos semelhantes? Termo semelhante é quando nós temos a mesma letra. Então, quando nós temos a mesma letra ou não tem letra nenhuma, eu chamo de termo semelhante. Tanto a mesma letra quanto também o mesmo expoente. E a gente faz o quê? Soma ou subtrai os coeficientes e repete a parte algébrica. Então, olha só. Nós temos aqui 2x mais 3y menos 7x mais 4y. O primeiro ponto é que eu preciso saber que eu só posso somar se os termos forem semelhantes, ou seja, que tem a mesma letra, tem o mesmo expoente. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2x mais 3y. Nós temos letras aqui diferentes, quer dizer que essas letras aqui eu já não posso somar esses termos, pois eles não são semelhantes. Então, o primeiro processo que a gente precisa fazer é pegar esses termos e colocarem próximos os termos semelhantes. Então, eu abaixei aqui o 2x, trouxe para perto do 2x o menos 7x, porque é termo semelhante, ó, tem a mesma letra. Como eu não tenho mais ninguém com x, eu baixei aqui o 3y, ou mais 3y, e baixei aqui para perto dele o mais 4y. Então agora nós temos aqui, ó, a mesma expressão algébrica, porém organizada. X próximo de x, y próximo de y. Porque eu só posso somar ou subtrair se os termos forem semelhantes. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver os coeficientes e apenas repetir a parte algébrica, que é a letra. Então fica assim, 2 menos 7 dá menos 5. Aí eu abaixo o x. E aqui 3 mais 4 dá 7. Eu abaixo o y. Pronto. Adição e subtração em termos algébricos é apenas isso. É só focar que tem que ser somado ou subtraído a mesma letra. Você resolve os números, que é o coeficiente, e a letrinha que tiver você vai e repete. Então esse é o resultado. Chegou aqui eu não posso mais fazer nada, justamente pelo fato de eu ter letras diferentes. Então letras diferentes eu não posso nem somar nem subtrair, porque são termos algébricos diferentes. Aqui outro exemplo. Nós temos letra, outra letra e esses números aqui que não tem letra nenhuma. Então a gente aqui organiza. Essa organização ela não é obrigatória, você pode resolver direto, porém ajuda, né? Se você organizar, o risco de errar diminui. Então eu abaixei aqui o menos 6A, olhei e vi que eu tenho aqui, ó, 10A. Então trouxe o mais 10A para perto aqui do menos 6A. Como eu não tenho mais nenhum A, eu peguei o menos 7B, abaixei, olhei, não tem mais nenhuma letra. Agora eu vou para os números que estão só, o 3 e o 8. Então essa mesma expressão de cima, só que agora ela está organizada. Eu coloquei os termos semelhantes próximo. A próximo de A, o B está sozinho porque só tem um, e os números que não tem letra também são termos semelhantes, estão próximos um do outro. Então agora é só resolver, ó. Menos 6 mais 10 dá 4. Aí eu abaixo o A. Ó, resolve só o número e abaixa a letra. O menos 7 não tem ninguém para resolver com ele, porque eu não tenho mais nenhum B aqui, ó. Então só abaixo o menos 7B. E resolvo aqui as letras, os números. 3 mais 8, 11. Chegou aqui, terminou. Justamente porque eu tenho, ó, 4A, 7B e 11. Eu tenho uma letra, aqui eu tenho outra letra e aqui eu não tenho letra nenhuma. Então todos esses termos eles são diferentes um do outro, não são semelhantes. Por isso eu não posso mais fazer nada. Então a adição e subtração é muito simples. É só colocar na mente que eu só posso somar ou subtrair quando eu tiver a mesma letra. Olha esse caso. 2x ao quadrado mais x. Eu não posso fazer mais nada aqui também. Aparentemente são semelhantes, pois têm a mesma letra. Mas para ser semelhante, precisa ter a mesma letra e o mesmo expoente. Nesse caso,
O expoente desse x é 2. E o expoente desse aqui, quando não tem nada, é 1. Então, esse é 2, esse é 1. Para ser semelhante, precisa ter a mesma letra, ser a mesma letra, mas ter também o mesmo expoente. Então, nesse caso, não dá para fazer nada. Pronto, parou aí. Agora, olha esse exemplo. Esse exemplo aqui dá certo. Porque eu tenho termos semelhantes. Ó. Tenho a mesma letra e tenho o mesmo expoente. Como a regrinha diz, a gente vai resolver os coeficientes. O coeficiente é o número que fica na frente. Ó. Quando não tem nada, você lembra que tem o 1 aí. Tem o 1 escondido, invisível. Porque ó, é um termo apenas ó, que você tem. Então, você soma o 1 mais o 1, deu 2. E repete apenas a parte algébrica, que no caso é o x ao quadrado. Pensa que isso aqui é uma árvore. Ó. Tem uma árvore, tem outra árvore. Total, 2 árvores. Pronto, é só isso. Para a gente multiplicar na álgebra, a gente vai multiplicar número por número e letra por letra. Então é muito simples. Vai multiplicar o número pelo número e a letra pela letra. Para a multiplicação dos números é normal. Agora, para a multiplicação da letra, a gente vai seguir a regra da multiplicação das propriedades das potências. Ok? Quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente vai usar essa mesma regra aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho a base aqui que é o A elevado a M, vezes A elevado a N. Então, ó, como a base é igual, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na multiplicação de termos algébricos. Olha como fica. Bem simples. Número com número. Quem é o número? O 2 vezes o 5. Quando a gente tem um número dentro do parênteses, não tem sinal nenhum aqui, ou o pontinho, é multiplicação. Então, fica 2 vezes 5, 10. E x vezes x. O que a regrinha aqui diz? Ó, repete a base e soma os expoentes. Lembrando, a gente multiplica número por número, acabou. Agora vai para a letra. Como é que resolve as letras? Por essa regra aqui, a regra da potência. A gente vai repetir a base. No caso, a base é a letra x. E somar os expoentes. O expoente está aqui em cima. Ó. Como eu já falei, quando não tem nada, tem o número 1 aqui em cima. Então, x vezes x, x ao quadrado. Acabou. Então, 2x vezes 5x é 10x ao quadrado. Só isso. Um exemplo aqui um pouco maior. Esse processo é o mesmo, né? A gente faz pela distributiva, de 1 por 1. Então, fica assim, ó. 3 vezes 4, 12. X ao quadrado vezes x. Como eu falei, você vai repetir a base, que é o x, e somar os expoentes. Ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o número 1 aqui em cima. Então, fica x ao cubo. E o y do mesmo jeito. Ó, y vezes y, repete o y, soma o 1 com 1. Fica 2. Agora faz o mesmo processo lá para o outro termozinho aqui, que é o menos 3x. Não esquecendo de fazer o jogo do sinal. Então, 3 vezes 3 dá 9. Esse 3 é positivo, ó, esse 3 é negativo. Então, sinal diferente, resultado negativo. Então, menos 9. X ao quadrado vezes x. Mesmo processo. X, 2 mais 1, 3. Olha, o y eu tenho aqui, mas eu não tenho desse lado. Quando você tem apenas de um lado, você apenas repete ele. Pronto, é só isso. Ó. Número por número, letra por letra. E a letra fazendo a regra da potenciação de multiplicação de mesma base. Agora, olha essa situação. Imagina que aqui eu tivesse o y. Ó. Eu tivesse o y, o resultado ia mudar um pouquinho. Ó, porque no final eu ia ter y ao quadrado. Nessa conta que eu parei, não pude mais fazer nada justamente porque isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. O que separa os termos são os sinais de mais ou de menos. Então isso tudo é um termo, isso tudo é outro termo. Por que eu não pude subtrair os dois? Justamente porque esse y é elevado ao quadrado e esse y é apenas elevado a 1 aqui. Então, se o expoente é diferente, então os termos são diferentes também, aí a conta acabou. Mas nesse caso, olha só,
deu os mesmos termos. X ao cubo, x ao cubo. Y ao quadrado, y ao quadrado. Então, a gente tem mesmas letras, mesmos expoentes, então nós temos mesmos termos. Então, eu posso terminar essa conta fazendo 12 menos 9, que dá 3. E repetir a parte algébrica. Então, vocês também não podem esquecer dessa questão. Quando nós temos os mesmos termos, a gente termina aqui o cálculo. A divisão segue o mesmo ritmo da multiplicação. A gente vai dividir número por número e letra por letra. E para a divisão das letras, a gente vai seguir a propriedade da divisão de potência de mesma base, né? Que diz que quando a gente tem divisão de potência, a gente repete essa base e subtrai agora os expoentes. Então é só isso. 20x na quinta dividido para 5x ao quadrado, o que a gente faz? Divide número por número. 20 dividido para 5, 4. E agora, nas letras, a gente faz essa regrazinha aqui da potência. Repete a base e subtrai os expoentes. A base é quem? O x. Aí subtrai 5 menos 2, 3. Pronto. Acabou, é só isso. Aqui outro exemplo. 30 você divide pelo 2, dá 15. E o x dividido para x, digamos que um cancela o outro. É uma dica que eu tenho aqui para vocês. Toda vez que a gente tiver aqui a divisão e você tiver a mesma letra, o mesmo expoente na divisão, você pode cancelar um pelo outro. Por que a gente pode cancelar um pelo outro? Porque assim, na divisão, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, olha só. Eu tenho aqui 15. Se eu for dividir x dividido para x, vai dar vezes 1 aqui. Então, 15 vezes 1 continua o próprio 15. Então, é só cancelar o x com o x. Se por acaso eu tivesse aqui, ó, x elevado à quinta potência e x elevado à quinta potência também, do mesmo jeito, você ia cancelar direto. Pronto, então o resultado aqui é só esse, 15. Aqui outro exemplo, um pouco maior. O processo é bem simples, número por número, letra por letra. Vamos lá, ó. 8 dividido para 4, 2. Aí você faz, ó, o x, repete a base, subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Faz o mesmo processo com o y. Repete o y e subtrai 2 menos o 1 que está aqui. Aí fica só o 1. O 1 não precisa colocar. Agora faz a divisão com o outro termo lá. Ó. 8 dividido para 2, 4. X e x. Repete o x. Faz 6 menos o 1 aqui. Aqui é 1, tá, gente? Aqui é 1. Aqui vai dar 5. Ok? Aqui vai dar 5. Só corrigir aqui. Tá aqui. Dá 5. Ok. E, olha só, como eu não tenho y aqui, mas eu tenho desse lado, ó, tenho desse lado, então você só vai repetir ele. Certo? Então, olha só. A gente pode dividir também na forma aqui de fração, dá no mesmo, ó. 15 dividido para 3, igual a 5. Aí você faz todo o processo, ó. X e x aqui, você vai repetir a base, subtrair os expoentes. 8 menos 2, 6. Ó, esse y ao quadrado corta com esse y ao quadrado. Deixa de existir, porque são mesma letra, mesmo expoente, como eu falei anteriormente. Ó. E o z você tem aqui em cima, mas não tem embaixo. Então, só repete o z. Pronto. É só isso. Então, só algumas observações, ó. X mais x é igual a 2x, ou seja, uma letra mais ela mesma é igual a 2 vezes ela. Porque você soma o númerozinho que está aqui na frente, ó. 1 mais 1, 2. E repete ela. Agora, uma letra vezes ela mesma vai dar ela ao quadrado. Porque é a regra da potência lá. Você repete a base, que é o x, e soma o de cima, que é o expoente. 1 mais 1, 2.
Nesse caso, eu não posso fazer nada, porque eu tenho a mesma letra, mas não tenho o mesmo expoente. Então, não posso nem somar, nem subtrair. Nesse caso, multiplicação, multiplico 1 que está aqui com esse 2. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou para as letras. Repete a letra, que é o x, e soma os expoentes. O 2 mais o 1 que está aqui, 3. E na divisão, não importa a quantidade de letras que eu tenha, mas se eu tenho as mesmas letras, mesmos expoentes certinho, cada um no seu lugar, mesmo número, posso dizer que isso dividido para isso é igual a 1. Não precisa fazer conta nenhuma. Então, é isso aí, foi nossa aula de operações algébricas.